Oi pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo hoje para falar de algumas fontes, de alguns materiais que seria muito interessante sempre as pessoas lerem, terem conhecimento, mas que muitas vezes não estão tão disponíveis porque são grandes demais e ninguém tem tempo para ler ou não tem paciência. Eu sou um que demoro anos para ler um livro que seja grosso. Não porque eu leio devagar, mas é porque hoje, com as tecnologias que nós temos, eu prefiro alguma coisa mais gráfica, alguma coisa mais... Eu sei que o livro tem mais detalhes, mas normalmente eu prefiro algo um pouco mais explicado, entendeu? Com a própria interpretação da pessoa que está falando, que escreveu o livro. Então eu já tenho aqui uma filazinha de materiais. Tem um livro muito curioso que eu queria ler, que é de um oficial do exército que escreveu, se não me engano, eu não lembro agora qual é o nome do povo indígena, eu esqueci, mas eu vou lembrar, não nesse vídeo, mas eu vou lembrar depois. Que ele fez uma pesquisa, ele foi pesquisar campo, ele é militar, ele foi lá a campo, ele foi lá em todas as regiões ali, todas aquelas regiões lá pouco exploradas na Amazônia. E ele foi procurar aquele povo, ele foi pesquisar, e é um povo famoso, assim, não sei como é que eu esqueci. E ele foi pesquisar esse povo, foi lá atrás deles, buscar as origens deles, e ele descobriu algo incrível, que esse povo nunca existiu, que ele foi inventado por estrangeiros para a conveniência de ONGs. É incrível, é aquela coisa, aquela questão que eu não sei francamente dizer se é conspiratório ou não, eu acredito que não, sobre o dedo estrangeiro ali na região da Amazônia, né? Então esse é um livro que eu queria ver por causa das fontes, para consultar a fonte, né? Ver as fontes do livro mesmo. E um outro livro também que me deixou curioso agora foi esse da Angela Tucker, do outro lado do caso Roger Abdelmaci, porque pelo que ela falou ali, tem muita prova, ela dá a cara a tapa mesmo, ela fala: olha, tudo que eu tô falando aqui eu não tenho medo não, tá provado, tá aqui, tudo que tá escrito aqui tá provado, tem como provar. Então, cara, assim, não é por ser o caso de um cara que era rico, não, mas porque foi um caso de tanta repercussão, um caso tão grande, que realmente o cara ficou parecendo um monstro. Poxa, eu acreditava que o cara era um filho da puta, que o cara tinha estuprado não sei quantas mulheres, com a mulher ali dormindo. E realmente todos esses fatos aí que a Angela aponta, inclusive no último vídeo, são incríveis. A imprensa nunca fala sobre isso, entendeu? A gente fica só naquela imprensa ali. A televisão que a gente liga, eu não ligo mais, tá? Eu não assisto mais essas televisões. Desde que eu comecei a procurar um pouco mais de informação, e aí eu assistia de vez em quando, porque era animado, né? Era de certa forma divertido. Eu assistia às vezes o Ratinho, eu assistia às vezes, sempre que passava eu assistia o Roda Viva. Mas aí eu comecei a ver que tava tão ruim, tava tão sem sentido, tava tão sem lógica, com gente falando mal de um lado que hoje por conveniência defende, sabe? Eu acho incrível, gente assim que se passava por intelectual, por ter títulos, por ter mestrado, por ter, enfim, por ser professor de tal universidade, mas quando a gente vai ver lá, o cara dando opinião política não presta. Eu não vou nem falar nome, cara. Não vou nem falar nome porque quem assistiu o Roda Viva, quem acompanhava o Roda Viva, e na época lá que eles estavam sentando pau no PT, e eu não sou petista, na época que eles estavam sentando pau no PT, quem acompanhava aí qualquer outro canal sabe do que eu tô falando, sabe do pessoal do Roda Viva quem era, entendeu? Era muito ridículo. Só tinha só tinha um cara lá que se salvava, que era lá, eu esqueci o nome dele, cara. Como é que pode? Eu já vi tanto treinamento desse cara. Como é que é o nome dele? Não lembro. É um barbudão, ele é todo barbudão, meio gordinho assim. O cara é bom, eu esqueci o nome dele. Enfim.
tem problema. Mas o cara é ótimo, não sei como é que eu esqueci o nome dele, não tô lembrando o nome das pessoas hoje. Mas, enfim, esse é um livro que eu pretendo comprar. Ainda eu vi que não tá caro. Eu fui ver, eu não sei se o livro é grande, se é grossão, mas eu tava pensando em comprar, porque tá R$32, R$32,50, eu vi o preço lá, tá razoável para um livro que tem um conteúdo importante desse. Eu acho que eu vou dar uma paradinha para ler, viu? Embora seja difícil eu parar para conseguir ler algum livro. Pra vocês terem ideia, ó, esse é o livro que ainda tô tentando terminar há anos, porque bate e volta e eu não consigo parar e ler isso daqui com mais atenção, porque é muita coisa no dia a dia, né, pessoal? É muita preocupação, é muita rotina, o trabalho é chato, né? Porra, e eu tenho que falar com gente todo dia, eu tenho que ficar falando, e as pessoas não entendem, as pessoas são... O nível de compreensão das pessoas não é bom. E quando elas compreendem, o nível de aceitação delas é pior ainda. Então é horrível. Sabendo disso, a gente fica estressado, é um problema. Eu deveria caminhar, eu deveria correr, eu deveria ir pra academia que eu pago todo mês e não vou. Mas é muito complicado, é muito complicado. A cabeça é aquela coisa, a cabeça realmente acaba sendo o nosso pior inimigo, né? Na ausência de uma... E isso eu repito, a cabeça é o nosso pior inimigo na ausência de uma doença crônica. Quando tem uma doença crônica, a cabeça é sua inimiga, mas a doença crônica é 1000 vezes mais. Então fica aí o meu alô para quem tem doença crônica, para quem tem artrite, para quem tem reumatismo, os vários tipos de reumatismo, para quem tem colite ulcerativa, para quem tem Crohn, para quem, enfim, para quem tem colangite esclerosante primária, enfim, mais toda uma lista aí que não dá pra falar, que senão a gente fica até amanhã. Pra vocês aí, o meu abraço e o meu... Se alguém que tem isso estiver assistindo, o meu abraço e o meu reconhecimento da situação de vocês, que é péssima. Eu sei que a cabeça, nesse caso, não ajuda muito. De todo caso, a cabeça nunca ajuda muito. Mas eu sei que pra vocês, em especial, a situação é muito feia, porque o medo, a angústia e a dor são parceiros diários, são torturas diárias. E realmente uma grande admiração ver gente que é assim e consegue se superar em alguma coisa, né? Inclusive um cara que é assim, um cara que tem essa doença e que é famoso, ó, tem o famoso, o cara lá que interpreta o Chris, do Everybody Hates Chris, aquele seriadozinho do Chris Rock. Ele tem doença de Crohn. Ele foi parar em 6 meses, ele foi parar 7 vezes na UTI. O negócio é bravo, é feio. Mas vamos lá, voltando a falar aqui do livro, pessoal. Eu tô tentando já há um bom tempo ler esse livro aqui, ó. Olha. Deu pra ler aí? 1939, a guerra que teve muitos pais. Então, esse livro foi escrito por um general alemão. Aqui, ó, a grossura disso aqui. É difícil, viu? Esse livro foi escrito por um general reformado alemão. Tá reformado. E o que esse general fez? Ele saiu andando pelos arquivos nacionais. Não só os arquivos nacionais, mas foi pegando jornais, enfim, da época imediatamente antes do início da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. E ele destrincha todo esse conteúdo ao longo do livro, mas antes de começar, ele deixa claro, para não se envolver em confusão, porque é proibido você questionar o Holocausto na Alemanha, pelo que eu entendi. Ele fala que ele não fala sobre a questão do Holocausto, ele não fala se existiu, se não existiu. Ao longo do livro ele vai dando algumas pistinhas assim que vão deixando a visão dele clara, mas em nenhum momento ele afirma que... Eu não terminei de ler totalmente ainda, porque eu quase terminei, na verdade. Eu cheguei na parte em que ele já está descrevendo o dia a dia, ele
chega um pedaço que nos últimos dias antes da declaração da Segunda Guerra Mundial, do início da Segunda Guerra Mundial, ele começa a falar do dia a dia, dos fatos que ocorreram dia por dia lá, tudo citado, tudo declarado dia por dia antes do início, antes da declaração da guerra da Alemanha contra a Polônia e da declaração da Inglaterra contra a Alemanha. Então, ele descreve tudo isso diariamente, eu já estou nessa parte. Mas antes ele dá toda uma parte introdutória, ele fala da cultura, das culturas locais, ele fala da questão da expansão polonesa, ele fala da questão dos expatriados alemães que foram colocados artificialmente em território estrangeiro depois do fim da Primeira Guerra Mundial, né? Então territórios que pertenciam, por exemplo, à Polônia, mas que quase 100% da população era alemã, entendeu? Por conta de, no final da Primeira Guerra Mundial, os aliados terem quebrado aqueles territórios e espalhado para outros países, como a Polônia, por exemplo. Então tem isso, tem toda uma questão, importante, por exemplo, quem estudou isso, quem lembra aí das aulinhas de história, ouviu falar que a Alemanha começou a invadir a Áustria, certo? Porém, essa informação é muito estranha, porque quando você vê mesmo o que ocorreu, a realidade mesmo foi que no exato dia em que as tropas alemãs marchavam em Viena, as tropas austríacas marchavam na Alemanha, em várias cidades alemãs. Então, se não me engano, tem vídeo, tem foto disso, as tropas austríacas lá marchando na Alemanha. Não foi uma invasão, foi um acordo. A Áustria, por ser uma cultura igual, eu não sei se vocês têm essa informação, mas é o que eu vou dar agora. A Áustria e a Alemanha têm uma cultura igual, elas são dois estados diferentes. Na época o Império Austro-Húngaro, que provém do Império Austríaco, que depois juntou com a Hungria, que representava um grande poder na época também. Então o Império Austro-Húngaro, ele tinha... Vou falar mais do Império Austríaco. O Império Austríaco, ele tinha uma grande semelhança, era uma cultura igual, só que por questão de poder, a Prússia, no caso, era um, o Império Austríaco era outro. Dois estados diferentes, por questão de poder. No entanto que, quando a Prússia, para quem não sabe o que é a Prússia era o país que existia antes da existência da Alemanha. A Alemanha em si era conhecida como toda aquela região, compreendendo a Áustria, compreendendo todos aqueles pequenos estados de origem germânica e a Prússia. Então todos aqueles estadozinhos que falavam alemão, com cultura alemã, eram conhecidos como Alemanha, assim como a Espanha era conhecida como Espanha, mesmo quando era só Castela, Aragão e Navarra, né? Essa região já era conhecida como Espanha. Então a Alemanha não existia como estado, ela não palpável como existe hoje, ela não palpável, por assim dizer. A Alemanha não existia. Então o que ocorreu? Os alemães na época, representados pela Prússia, existia uma briga entre Prússia e Áustria, porque os dois eram extremamente poderosos. Isso já depois das guerras napoleônicas, tá? Napoleão já tinha passado, já tinha acontecido, já tinha dado um puta problema. Enfim, depois eu falo um pouco sobre Napoleão para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre essa questão, mas não vem ao caso agora. O Napoleão, na época, a Prússia e a Áustria tinham uma grande briga pela hegemonia da cultura alemã. Ou seja, eu sou o guardião, eu sou o grande líder de todas as culturas, de todos os países alemães. Sou o líder, né? Não o chefe exatamente. E o que ocorreu na época? Tinha um cara que era genial. Se vocês acham que o Hitler foi um cara inteligente, eles não sabem, esse cara foi muito melhor. O Otto von Bismarck foi um cara extremamente genial.
Enquanto a Inglaterra estava lá maluca, não gostando dessa expansão que a Prússia estava tendo, o cara conseguiu isolar diplomaticamente a Inglaterra, coisa que nem o Napoleão conseguiu, nem o Napoleão conseguiu isso, o Otto von Bismarck conseguiu. Foi uma época em que a Inglaterra ficou meio quieta, porque não conseguia fazer grande coisa, mas estava vendo muito bem a expansão prussiana como uma grande potência industrial europeia. E o que ocorre? Nessa época houve aí várias guerras. Uma dessas guerras foi a guerra austro-prussiana. Guerra então entre a Áustria e a Prússia. Ali essa ficou conhecida como um termo lá em alemão, que eu esqueci o nome. Cara, é uma língua difícil. Alemão não sei, francês eu até sei falar. Agora alemão eu não sei nada, cara. Então assim, é um termo lá meio estranho, que eu esqueci o nome, mas que significava guerra de irmãos. Então ninguém se meteu muito nessa guerra. E também tem um detalhe que vocês não sabem. Existe aí existe lá nos acordos feitos em Viena depois das guerras napoleônicas, que é meio injusto falar guerra napoleônica, colocar esse nome, mas enfim, para vocês entenderem, depois das guerras aí que envolveram Napoleão, ficou acordado que ia ter um equilíbrio de poderes na Europa, para nenhum ficar forte demais para querer conquistar o resto, entendeu? Então teria um equilíbrio de poder, e quem quebrasse esse equilíbrio de poder teria os 4 guardiões básicos, os mais fortes: Inglaterra, Rússia, Prússia e França. Obviamente também tem aí, vamos adicionar o Império Austro-Húngaro, o Império Austríaco. E o que ocorre? Caso alguém se tornasse poderoso demais, todas as outras nações teriam o dever de interferir e impedir que esse poder crescesse, dessa nação crescesse demais, mesmo que necessitasse de alguma guerra para isso. Então eles poderiam formar uma coalizão e entrar na guerra. Então assim, ficou isso acordado. E na época então já tem esse histórico, né? Então na época a Prússia estava ficando muito forte. E o que ocorre? Existe algo que é muito curioso. Isso daí você só vai ver. É muito difícil você tomar noção disso, mas tem alguns joguinhos de simulação de guerra que você lida exatamente com essas situações. É tão complexo que o gráfico é feio, mas a inteligência é baseada na história real. Então, você precisa, para declarar uma guerra, não adianta você querer falar, vou declarar uma guerra porque eu quero conquistar aquele território ali. Não, você tem que ter o que até hoje é meio necessário, que é o casus belli. Ou seja, uma justificativa, uma motivação real e verdadeira e real, claro. Uma justificativa verdadeira e válida para você poder declarar uma guerra. Por exemplo, explodiram o World Trade Center. Então agora eu vou declarar guerra. Entende? Então você precisa de um casus belli. Na época, você não podia declarar guerra sem um casus belli. E o que aconteceu? Quando a Prússia e a Áustria entraram em guerra, ninguém se preocupou muito, porque eles entendiam que não era uma guerra de domínio europeu. Eles entendiam que era uma guerra entre irmãos, uma guerra de hegemonia pela cultura germânica. Então ninguém se preocupou muito. Deixaram passar. Já deixa eles se matarem lá, deixa eles se virarem, que isso daí é briga interna, é briga de dentro de casa. E acabou a guerra com a Prússia aniquilando a Áustria. Não foi uma guerra fácil para ninguém, é óbvio, mas a Prússia aniquilou a Áustria. Então assim, a Prússia era um estado com poderio militar bastante grande e com tecnologias mais avançadas, tecnologia militar. Então muitas vezes, enquanto os caras estavam lá carregando os mosquetes, os fuzis deles pela frente e pela boca,
os prussianos já recarregavam por trás, era mais rápido, dava mais tiro, matava mais gente mais rápido, entendeu? Então não tinha, era ridícula a competição com a Prússia. Não dava, os caras eram muito fortes. Então, já nessa época, depois de Napoleão, né? Porque eles sozinhos contra Napoleão não aguentaram. Agora, vocês vejam que ocorreu tudo isso e a guerra acabou, vitória prussiana, e a Prússia não ficou lá conquistando o território da Áustria, mas tinha assim, vocês vão ver, zonas de influência. Determinados estados pequenos germânicos, que tinha lá os estados grandes como Prússia e Áustria, e os pequenos estados como Hannover, Brandenburg, enfim, tinham vários pequenos estados, pequenas nações, por assim dizer. E esses pequenos estados, um estava sobre sobre influência direta da Prússia, outro estava sob influência direta da Áustria. E quando a Prússia ganhou a guerra, todos esses pequenos estados ficaram sob a influência direta da Prússia. Ou seja, a Prússia deu um chega para lá na Áustria, não destruiu a Áustria, não interessava a destruição da Áustria para eles, mas ficou com a hegemonia da cultura alemã. Eles passaram a dominar isso. Só que tinha algo ainda que eles queriam e não conseguiram, que eles imaginavam que ia conseguir com isso, que era a união de todos esses pequenos estados junto com a Prússia na formação do Império Alemão. Era o que eles já queriam formar há algum tempo, o Império Alemão. Só que não deu certo, apesar de esses pequenos estados ficarem sob a influência da Prússia, não tinha ainda razão suficiente para eles quererem perder as suas autonomias. Eu não vou mais governar, agora um estado maior do que eu vai me governar. Não, eles não queriam perder essa autonomia. Eles não tinham razão suficiente para isso. Eles já sabiam que caso a Prússia, caso precisasse, eles poderiam contar com a Prússia. Então, para quê? Mantiveram lá o status quo. Status quo, para quem não sabe, é manter igual, deixar tudo igual, deixar as coisas do jeito que estão. E o que ocorreu? Eles precisavam de mais alguma coisa. E o Otto von Bismarck sabia que ele não podia declarar guerra. Ao mesmo tempo, eles dominavam uma região que já dava uma dor de cabeça danada. Quem lembra um pouquinho de história também deve lembrar dos territórios de Alsácia e Lorena. Alsácia e Lorena. São dois territórios não tão grandes que ficam na divisa entre França e Alemanha, atual Alemanha. E o que aconteceu? Esse território tinha muitos recursos minerais, tinha indústria, tal, eram territórios importantes. E historicamente aí tinha uma briguinha meio feia entre França e a cultura germânica ali por esse território, por esses dois territórios. E o que ocorreu? Otto von Bismarck foi esperto e falou, bom, eu vou explorar isso daí. Ele sabia que, apesar da França ser uma grande potência militar europeia, a tecnologia prussiana era muito superior. Muito superior. E o que ocorreu? Ele explorou isso. Ele não podia declarar guerra porque, depois do fim da guerra com a Áustria, ele já tinha tido uma guerra, eles já tinham ganhado. Se eles declarassem guerra à França, o que poderia ocorrer seria a declaração de guerra de todas as outras nações, ou seja, da Rússia, da Inglaterra, da própria Áustria, da França, enfim, todas as outras nações poderiam declarar guerra contra eles para reequilibrar o poder na Europa. Então ele falou, não, mais uma guerra não dá, nós não podemos declarar guerra nem com casus belli, nem isso, porque senão vai dar merda. Então o que eles fizeram? Não declararam. Mas ele, como chanceler, ele foi lá e provocou a França de tal maneira que a França caiu que nem um patinho.
Os franceses são tão inteligentes, mas caíram que nem patinho no Otto von Bismarck. O que aconteceu? A França declarou guerra. Cara, que burrice. Que burrice. A França declarou guerra. E a França entrou numa guerra em que ela era militarmente inferior. A tecnologia não dava conta. O que aconteceu? Poxa, a França declarou guerra. É óbvio que estava todo mundo enxergando o que estava acontecendo. Mas a França caiu que nem patinho. E aí declarou guerra, querendo a dominação dos territórios de Alsácia e Lorena. E a França perdeu feio, mas tomou um baile tão grande, mas se fudeu de um jeito tão feio. Até hoje, se vocês forem lá no... Eu já fui no Museu de l'Armée, que é o Museu do Exército, que fica no Les Invalides, que foi fundado por Napoleão. Depois eu dou mais detalhes sobre isso. E lá tem bastante coisa falando sobre como foi traumatizante essa guerra para a França. Morreu muita gente. Então, assim, foi uma guerra traumatizante. No entanto, que depois dessa guerra, o rei francês caiu, acabou, entendeu? Foi substituído. Teve lá a República Francesa, o reinício de uma nova república. Então o que aconteceu? Depois disso, já com os territórios que, obviamente, como eles ganharam a guerra, ficaram com o território de Alsácia e Lorena e humilharam. E aí sim, eles tiveram justificativa para chegar naqueles pequenos estados e falar: vocês estão vendo? A França declarou guerra sem razão nenhuma, ninguém estava provocando mentira. Eles provocaram, mas eles não causaram a guerra. E aí eles tiveram uma justificativa para falar para esses estados: olha, é melhor vocês se juntarem a nós e vocês terem posições de poder dentro do novo império do que vocês correrem o risco de serem dominados pela França, porque era algo que já tinha ocorrido antes na época de Napoleão. Então, assim, eles já tinham razão suficiente para ter medo da França e de outras nações, não só da França na época. E aí eles falaram: porra, tem razão, vamos lá, vamos juntar. E aí o cara genialmente conseguiu formar o Império Alemão. Incrível, né? Um cara extremamente inteligente, extremamente preparado. Só que depois foi substituído. O Kaiser, que depois foi... Kaiser é imperador, significa imperador. Ele foi lá e destituiu o cara, não ficou mais. E aí estragou todo o esquema que ele levou anos preparando. O Kaiser estragou. Então, você tirou um cara extremamente competente e colocou um cara meio burro, que foi o Kaiser Wilhelm. Então, quer dizer, não ajudou, né, galera? Isso não ajudou o Império Alemão. E com tudo isso que aconteceu, gerou um revanchismo filho da puta na França, cara. Os franceses ficaram malucos, porque não bastou os caras ganharem a guerra, devastarem a França. Não bastou eles ganharem a guerra. Eles ganharam a guerra, fizeram os acordos para a formação do Império Alemão. E adivinha aonde aí o Império, né, vão coroar o Imperador. Onde eles vão coroar o Imperador? Adivinha onde eles coroaram o Kaiser Wilhelm, galera? Adivinhem. Dei uns 5 segundos pra vocês pensarem. Pensaram? Adivinharam? Não. Então eu vou dizer: Palácio de Versalhes, em Paris. Você quer mais humilhação pra França do que isso? Eles perderam a guerra, o Império Alemão foi formado e o Kaiser foi coroado na França, para terminar de fuder com os franceses. Então quer dizer, para falar: olha, ganhou uma guerra e vamos cagar na cabeça de vocês e sentar em cima e vocês vão lamber ainda. Nossa, cara, nossa, isso acabou. Isso aí não saiu da cabeça dos franceses até o início da Primeira Guerra Mundial. Esse revanchismo ficou até o início da Primeira Guerra Mundial. Então isso teve várias consequências, tal. Hoje o território de Alsácia e Lorena pertence à França, novamente. No entanto, que lá no Arco do Triunfo tem lá a data
e escrito lá Le retour de l'Alsace et Lorraine à la France. O retorno de Alsácia e Lorena à França. Tá escrito lá. É uma das placas que tem lá no chão, douradona, no Arco do Triunfo. Eu tenho foto disso daí. Então pra vocês verem como é, né, galera? Então assim, é bem complexo. Isso daqui dá horas da gente conversando. E é por isso que eu resolvi, que eu vendo todas essas coisas, eu resolvi ler esse livro. E é extremamente interessante, ele é muito bom. E ele dá muitos detalhes sobre como ocorreu o início da Segunda Guerra Mundial. Ele explora toda a Primeira Guerra Mundial. Ele fala de como ocorreu o bloqueio, mesmo depois da rendição dos alemães e dos austríacos, como ocorreu um bloqueio econômico, que não podia entrar comida, não podia entrar remédio, e que como isso causou mais ou menos a morte de mais ou menos 1 milhão de pessoas de fome e doença nos territórios alemães e austríacos. 1 milhão, galera, 1 milhão de pessoas. Ninguém fala disso, não existe, ninguém chora. 1 milhão de pessoas nesses territórios germânicos que morreram de fome e de doença porque tinha um bloqueio econômico que não podia entrar nenhum nem outro, mesmo após a rendição. Entende? Então é algo a se prestar muita atenção, é algo muito importante. E isso ele explora também. Ele explora vários fatos, e ele vai contando os fatos e provando e mostrando. E ele acaba mostrando que, apesar de Hitler, sim, ele reconhecer que Hitler é um dos responsáveis pelo início da Segunda Guerra Mundial, mas pela sua autoconfiança extrema, que ultrapassou os limites, mais por isso do que pelo que sempre falam, né? Então, na verdade, ele acaba demonstrando que Hitler, ele na verdade, ele tentou fazer de tudo. Ele tentou fazer de tudo para que a Segunda Guerra Mundial não ocorresse. Deixa eu tirar aqui. Voltando aqui, galera. Então ele acaba demonstrando que Hitler ele foi um dos responsáveis pelo início da Segunda Guerra, mas ele não foi o maior responsável. E ele tentou fazer de tudo para que a guerra não ocorresse. Ele tentou fazer de tudo, inclusive ceder, reconhecer o pertencimento de algumas conquistas de outros países durante a Primeira Guerra Mundial. Ele cedeu, ele falou: você quer saber? Olha, não vamos brigar, fica com essa porra aí. Eu não quero saber desse território, era nosso, é da cultura alemã desde sempre. Sempre nos pertenceu, tem povo alemão aí, mas você quer saber, enfia no rabo essa merda aí, fica com vocês. Eu não quero saber desse território. Ele largou mão, ele fez vários acordos, ele tentou, até a região de Danzig, que gerou uma baita numa briga. Eles tentaram fazer acordos com isso daí, e a Alemanha cedeu direitos de administração, direitos econômicos, tudo para a Polônia. E aí que deu a confusão do corredor polonês. Isso depois dá para explicar um pouco melhor. Mas olha só, é uma coisa assim, é incrível, mas é por isso que eu acho que tem que ler esse livro, porque ele tem fontes importantíssimas que falam sobre todos os detalhes antes do início da Segunda Guerra. Gostaria de falar um pouquinho mais aqui para vocês, mas não vai dar tempo. Então eu espero que a gente possa retomar, eu possa falar disso um pouquinho mais sobre isso depois. Tá bom, galera? Então já tá um pouquinho longo esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo então. Leiam, se puderem. Só tem esse livro em alemão e inglês. Mas quem entender inglês, vai em frente porque vale muito a pena. Até a próxima, galera.